Olá, quarta-feira, 15 de março de 2023. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio derruba veto do prefeito e criança vítima de abuso sexual vai ter prioridade ao atendimento psicológico em toda a rede municipal de saúde. Vereadores recebem expositores da Feira Hippie de Ipanema. Comissão da Câmara sugere que a feira adote uma nova identidade visual. E há 25 anos, a música popular brasileira perdia Tim Maia. O inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária desta quarta-feira, que analisou vetos do Poder Executivo. Entre os vetos derrubados está o que determina o destombamento da Igreja de São Pedro, no Santo Cristo. Na sessão extraordinária dessa quarta-feira, os vereadores analisaram em regime de urgência 7 vetos do Poder Executivo a projetos de lei. 1 foi mantido e 6 foram derrubados. Entre os vetos rejeitados estão o que institui o programa de reprodução assistida no âmbito do sistema de saúde da cidade, o que determina o destombamento da Igreja de São Pedro e o que cria a carteira funcional digital dos conselheiros tutelares. Também foram derrubados os vetos do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município e o que garante prioridade ao atendimento psicológico em toda a rede municipal de saúde à criança que comprovadamente tenha sido vítima de abuso sexual. Como presidenta da comissão que defende os direitos da criança e do adolescente aqui na casa, é impossível não falar sobre o veto desse projeto. Um projeto simples de autoria do vereador Eliseu Kessler que reforça, de fato, um princípio constitucional que já deveria ter sido mais do que amplamente absorvido, e aplicado, porém ainda não é, visto os casos, inúmeros casos que nós temos de violação sexual acontecida na infância e como não damos prioridade devida a esses casos. Então, até a questão de potencialmente, como ele fala no texto, ou comprovadamente por meio de laudo médico ou pericial, quando a gente fala de criança na faixa de 0 a 12 anos, a gente tem que pensar mais uma vez sobre o que é essa comprovação e o quanto que a criança não é revitimizada nesse processo, até mesmo no atendimento psicológico na rede municipal da saúde da cidade e em outras instâncias institucionais que a criança poderá passar também, mas ele visava apenas proteger ainda mais as crianças que sabemos que ainda estão muito desprotegidas. Os parlamentares também derrubaram o veto que determina a disponibilização aos profissionais de educação o livro de atas da rede municipal de ensino da cidade. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio promoveu uma reunião com representantes da Prefeitura e expositores da Feira Hippie de Ipanema. A ideia é que a feira, que semanalmente atrai turistas nacionais e estrangeiros, seja modernizada e tenha o horário de funcionamento ampliado. A Feira Hippie de Ipanema existe há 54 anos. Hoje são cerca de 300 artesãos e artistas plásticos. Eles são responsáveis pelo tradicional evento cultural e artístico que atrai muitos turistas de todo o mundo. Mas os últimos anos têm sido marcados por desafios. Os expositores dizem que foram impedidos de trabalhar no domingo de carnaval. A gente vem lutando há anos por causa do metrô, por outros diversos casos também pelo abandono também, e hoje a gente viu um passo importante em relação de a gente ter essa convivência com a prefeitura, em relação a você estar debatendo os assuntos da feira, assuntos importantes, não só para a feira em si, mas para toda a cidade. Nesta reunião extraordinária, iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio, os expositores foram ouvidos pelos vereadores e representantes da prefeitura. Eles pedem o recadastramento dos profissionais da feira para ter um levantamento preciso de quem trabalha no local. Foi sugerido que a Feira Hippie adote uma nova identidade visual, atraindo patrocinadores, novos investidores, parceiros que possam modernizar o evento e criar mais atrativos. No país, o artesanato representa 3% do PIB. A Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Ordem Pública aceitaram o desafio de criar uma estratégia de investimentos para a Feira Hippie. Isso inclui a expansão do horário de funcionamento e a criação de novas atividades culturais. A Feira Hippie é um patrimônio cultural, tombado,
A ordem pública ela precisa olhar para a cidade de uma forma harmônica, justamente para que o espaço público seja ocupado pelas pessoas, né, de uma forma que traga riqueza, que traga cultura, que traga empreendimento, enfim. E com certeza a ocupação também das praças pela população ajuda na ordem pública e na segurança. A primeira reunião de trabalho para decidir as mudanças está marcada para a semana que vem. A vereadora Rosa Fernandes estuda a possibilidade da criação de um projeto de lei sobre o tema para garantir o trabalho desses profissionais. Que os expositores possam ter a tranquilidade de se programar, de trabalhar nas datas comemorativas, nos grandes eventos da cidade, porque a cidade não para, a vida das pessoas também não, e elas precisam estar produzindo. Eu acho que a gente consegue entregar para a população, não só da Zona Sul, mas da cidade, os turistas, as pessoas que vêm de fora para conhecer as áreas nobres e encontram um espaço que tem que estar arrumado, acolhedor, preparado para receber a população da cidade e fora dela. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio, para os anos 2023 e 2024, vai ser instalado nesta quinta-feira, à 1 da tarde, em uma reunião em ambiente híbrido. Os membros do Conselho foram definidos durante uma votação no plenário. Mônica Benício, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Dr. Rogério Amorim, Luiz Ramos Filho, Zico e Wellington Dias, são os vereadores escolhidos como titulares. Já o professor Célio Luparelli, Inaldo Silva e Alexandre Bessa são os membros suplentes. O novo presidente do Conselho de Ética será definido no encontro dessa quinta-feira. E olha, hoje, no Dia Mundial do Consumidor, um presente para os cariocas com débitos atrasados. O PROCON estadual promoveu nesta quarta-feira um grande mutirão de renegociação de dívidas no Largo da Carioca. Kelly Cristina veio tentar negociar uma dívida que tem com o banco há 10 anos. Impede de você fazer muitas coisas, porque você não tem um nome limpo e então fica difícil. O aposentado Manuel Rodrigues de Oliveira diz que está otimista. Vim resolver aqui referente ao meu cartão de crédito, 2 cartões, entrou em restrição por falta de pagamento, embolou um pouco, né? Aí entrou em restrição. Eu vim hoje para resolver. Nesta quarta-feira, em comemoração à Semana Mundial do Consumidor, o PROCON RJ promove mutirão para quem deseja renegociar suas dívidas, com a presença de 21 empresas que apresentam condições diferenciadas. Os mutirões realizados pelo PROCON, eles já são um marco realmente na história da autarquia. E hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Consumidor, 15 de março. É uma oportunidade dos consumidores terem reunidos no mesmo espaço diversos serviços. Nós hoje temos aqui os principais bancos, instituições financeiras, concessionárias de serviço público, empresas de telefonia, empresas varejistas, além de parceiros como consulta no SCPC, cadastros restritivos de crédito, o Rio Card, fazendo cadastros de tarifas sociais. É uma oportunidade única dos consumidores conseguirem, num único espaço, resolver os mais diversos problemas. Além do cartão de crédito e instituições financeiras como os bancos, as concessionárias de serviços públicos são as mais procuradas pelos consumidores. As empresas participantes oferecem condições especiais. Os descontos variam e podem chegar a até 99%, dependendo do caso. No ano passado, 75% dos consumidores que procuraram o mutirão PROCON conseguiram pagar suas dívidas. O consumidor ele vem querendo negociar, realmente conversar com a empresa, fazer contrapropostas e poder satisfazer aquele crédito. Ele tem interesse em pagar e as empresas têm interesse em resolver. São condições especiais que são ofertadas e daqui saem acordos muito bons para o consumidor. Foi nessa esperança que eu saí de Caxias para cá para poder resolver. E o PROCON Carioca também promove um mutirão para renegociação de dívidas na Semana do Consumidor. O evento no Shopping Bangu, na zona oeste da cidade, reúne mais de 30 empresas. O mutirão termina nesta quinta-feira, mas os consumidores que quiserem resolver questões com instituições financeiras podem acessar a versão online na plataforma consumidor.gov.br, administrada pelo PROCON Carioca. E você vai ver no próximo bloco, morte de Tim Maia completa 25 anos nesta quarta-feira.
Começou nesta quarta-feira o cadastramento de passageiros na tarifa social do metrô. Os interessados precisam fazer o cadastramento no bilhete único intermunicipal, que vai dar direito à tarifa social no valor de R$ 5. A partir do dia 12 de abril, o bilhete do metrô passará a custar R$ 6,90. O atendimento aos passageiros começou pela Carioca e vai ser estendido às outras 9 estações. Para ter direito à tarifa social, o usuário do metrô precisa atender a alguns requisitos, como ter entre 5 e 64 anos, ter um ganho mensal bruto de até R$ 7.507 e possuir um cartão Rio Card Mais habilitado no bilhete único intermunicipal. E quem já fez o cadastro para ter a tarifa social na Supervia não necessita realizar um novo no metrô. E São Cristóvão é o primeiro bairro imperial da cidade. Você vai ver agora uma reportagem sobre as principais atrações da região. Entre elas, a Quinta da Boa Vista, que foi revitalizada pela prefeitura e é a opção de lazer nos fins de semana de muitas famílias. Um bairro que respira história. Caminhar por São Cristóvão é estar diante de prédios que foram palco de acontecimentos marcantes para o país. O Paço de São Cristóvão, que hoje abriga o Museu Nacional, foi por mais de meio século a residência oficial da família imperial. Foi aqui, nessa edificação, que nós chamamos de Paço de São Cristóvão, onde viveram os regentes do Brasil, tanto colônia como também nos primeiros momentos da independência. Então aqui morou Dom João VI, a Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então está muito vinculado com toda a história do nosso país e é um privilégio para que São Cristóvão tenha essa parte da história do nosso país aqui. Nesse prédio de 2 andares, em fase de restauração, viveu a Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I. O motivo para qual ela foi edificada, claro, é o Dom Pedro construindo a casa para sua amante, com a qual ele vai ter 5 filhos, ao lado da casa que ele residia. O nome do bairro está relacionado à fundação da Igreja de São Cristóvão, em 1627, na época, à beira-mar. Ela passou por obras de revitalização e foi aberta ao público. Assim como a igreja, prédios históricos espalhados pelo bairro remetem ao passado. Aqui, Dom Pedro I inaugurou o Observatório Nacional. A gente tem aqui, né, o Observatório Nacional, que hoje é um MAST, Museu de Astronomia, fundado em 1827, onde até hoje sai a hora exata, a hora certa do Brasil. O Museu de Astronomia e Ciências Afins surgiu em 1985 e representa uma necessidade da sociedade brasileira e do Rio de Janeiro daquele momento, que estava vivendo o fim da ditadura e era um momento de redemocratização, de um museu de ciências na cidade. A Quinta da Boa Vista reúne algumas das principais atrações do bairro imperial de São Cristóvão. Uma delas é o Bioparque Rio. O Bioparque ele é um novo conceito de zoológico, né? A gente trouxe um conceito de reestruturação do zoológico do Rio de Janeiro, que é o primeiro zoológico do Brasil, um dos mais antigos do Brasil. E a proposta foi trazer um conceito novo, muito fundamentado em conceitos que a gente vê fora do Brasil, mas muito focado no bem-estar animal. Destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do país, reinaugurou a fachada e algumas exposições foram abertas em diferentes áreas. A previsão de entrega do museu é em 2027, mais para o seu final. E a ideia o que seria? Que talvez nesse interim nós conseguimos abrir pequenas partes da instituição para a visitação pública, como estamos fazendo agora. As pessoas podem se acercar, elas podem ver alguns dos nossos minerais e a gente estamos analisando possibilidade de ampliar isso. Como parte das comemorações do bicentenário da independência, a Prefeitura do Rio recuperou a Quinta da Boa Vista. Estou muito feliz com a revitalização que estão fazendo na Quinta. Ela merecia e precisava. Estou adorando, estou feliz que estão revitalizando, que estava muito abandonada. E aqui faltava um jardim bonito, né? Em São Cristóvão também está localizado um dos maiores pontos turísticos do Rio, a Feira de Tradições Nordestinas. Em outubro de 2021, uma lei aprovada na Câmara Municipal declarou a Feira de São Cristóvão como bem cultural de natureza imaterial da cidade. A lei tem autoria de 27 vereadores.
Feira de São Cristóvão, ela por si só é o sucesso. A gente não depende de nenhuma estrela global, estrela planetária, para trazer de 200 a 300 mil pessoas por mês para a feira, sem mídia alguma. Aqui tem de tudo, meu filho. Não precisa nem de você ir em lugar nenhum. Você tem encontra a milho cozido, milho assado, pamonha, canjica, carne de sol, rapadura, queijo. Tem tudo aí. Pedaço do Nordeste. É um bairro que começa a minha vida empresarial. Então, o que acontece? Eu tenho muita gratidão por esse bairro. Viva o bairro Imperial de São Cristóvão! Viva a Feira de São Cristóvão! Viva a cultura brasileira e nordestina! 25 anos sem Tim Maia. Em 15 de março de 1998, um dos maiores ícones da música brasileira deixava órfã uma imensa legião de fãs. Admiradores que seguem cultuando o mito, considerado uma das vozes mais marcantes do país. Dono de um vozeirão inconfundível, Tim Maia nos deixou cedo, aos 55 anos, vítima de infecção generalizada. Caçula de 12 irmãos, nascido e criado no Rio de Janeiro, teve uma infância pobre no bairro da Tijuca, onde entregava marmita para ajudar a família. Aos 8 anos, cantava no coral da igreja e, aos 12, ganhou um violão do pai. Eram os primeiros passos de uma rica trajetória musical, marcada pelo talento e pela personalidade forte. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Sebastião Rodrigues Maia foi cantor, compositor, produtor musical e também responsável pela introdução do gênero soul e funk na música popular brasileira. Em 59, foi para os Estados Unidos, mas acabou preso e deportado por porte de drogas. Em 1970, deu a volta por cima e gravou seu primeiro álbum, que fez um sucesso estrondoso, com músicas inesquecíveis, como Azul da Cor do Mar e Primavera. O inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Daí para frente, o Síndico, como era conhecido, não parou mais. Foram muitos sucessos, mas também muitos problemas. Nos meados dos anos 90, sua saúde começou a ser afetada pela obesidade e pelo uso de drogas. Em 98, passou mal durante uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói. Saiu de ambulância e morreu uma semana depois, com 140 quilos, após 2 paradas cardiorrespiratórias. Deixou um importante legado à história da música popular brasileira. E sua obra influenciou muita gente. A luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. A revista Rolling Stone classificou o artista como o maior cantor brasileiro de todos os tempos. Braços abertos, sempre a esperar. Você O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre esportes radicais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.